Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão. O que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou ontem. O que a gente está plantando hoje, a gente vai colher amanhã. O que você quer dizer com isso, Alex? Esses são os frutos que estamos colhendo. A indecisão, a indefinição. Temos várias situações. O presidente Bolsonaro, nesse momento, vai ter que tomar uma decisão. A decisão dele até então é R$400. Pelo menos estava previsto para anunciar ontem, dia 19, ontem, terça-feira, através daquele evento que foi adiado em cima da hora. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes e também alguns parlamentares que são contra que haja esse aumento de R$400 acontecesse. E aí pegaram como se fosse pela orelha do presidente. Presidente, vamos conversar. O mercado financeiro não está gostando dessa decisão. O dólar voltou a subir, as bolsas caíram. E o presidente não entende da economia. Mas o presidente entende, pelo menos, que quer ser reeleito. E para ser reeleito, tem que usar todas as suas ferramentas como essa. Aumentar para R$400. Ajudar todo mundo do auxílio emergencial, do Bolsa Família, sem deixar ninguém de fora. Essa é a decisão que o presidente deve tomar. Não pode abrir mão. Ou seja, deixar pessoas de fora, 25 milhões de brasileiros. Até aí você está compreendendo a situação, né? O ministro Paulo Guedes, ele está sendo pressionado para também apoiar essa aprovação de R$400. Só que ele é responsável pela economia do Brasil, ele que responde pela pasta. E o aumento de R$400 é um perigo para a volta da inflação. É um perigo para o Brasil entrar mais no vermelho, pelo entender dele. E aí ele conversando com seus técnicos, com seus assessores, outros secretários, como o próprio Funchal. E aí eles ameaçaram dar debandada. O que é? Desistir da economia, entregar a pasta, se demitir. Por isso que o presidente abriu mão, para conversar que o assunto é sério. Então, se chegou a esse ponto, é coisa séria. Adia esse evento, para a gente anunciar esse valor de R$400. Primeiro, deixa eu ouvir os argumentos, deixa eu acompanhar. Eu preciso ouvir. Uma ala é a favor, inclusive a maioria é a favor que haja um aumento de R$400, vários parlamentares. Porém, outra ala, representada por alguns políticos, alguns parlamentares, junto com a sua equipe econômica, equipe técnica, são contra esse aumento para R$400. Vocês lembram que eu falei aqui? O presidente tem que tomar uma decisão. Essa decisão não cabe ao ministro Paulo Guedes, porque ele não é o presidente. Essa decisão não cabe aos seus secretários, aos seus assessores, porque eles não são o presidente. O presidente é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele é que deve bater no peito e tomar a decisão. Vamos lá, que decisão é essa? Tentar frear e evitar aumentar para segurar a economia, para atender os anseios, os desejos de quem toma conta do mercado financeiro? Não pode aumentar para R$400. Primeiro ponto. Segundo ponto, o presidente deve definir aumentar para R$400 e fazer com que milhões de brasileiros evitem a pobreza, ou seja, sem nenhuma assistência, que ajude essas pessoas. Presidente Bolsonaro, eu vou aumentar para R$400. Eu não quero deixar ninguém de fora, porque estamos num momento difícil, caótico, delicado. A pandemia não passou, a economia não voltou em forma de ver, não, do jeito que caiu, não voltou ao normal ainda. Porque se voltasse ao normal, tem emprego. Não tem emprego suficiente para as pessoas. Na verdade, essas pessoas não querem nem auxílio, elas queriam uma oportunidade de trabalhar, para evitar essa humilhação, mas não tem emprego. A economia não voltou ao normal. E corre o risco dessas pessoas ficarem sem auxílio emergencial a partir de novembro, porque agora em outubro é a última parcela. Essa é a situação. Quem vai tomar essa decisão? O presidente Bolsonaro. Vocês estão entendendo todo o processo? É o presidente que deve tomar a decisão. Ele vai ouvir a sua equipe técnica e econômica, ministro Paulo Guedes, o Funchal secretário, os demais, alguns parlamentares, ele vai atender a esse pedido, não dê R$400. Dê 300. 400 não, porque quebra, segundo o governo, a parte econômica quebra o Brasil. Eu não sei que quebrar, em que sentido, porque tem 25 milhões de pessoas poderão ficar sem nada a partir de novembro. Ou o presidente Bolsonaro deve ouvir os outros parlamentares, ouvir o coração, ouvir a razão. Se você tem um dinheiro guardado para comprar um remédio,
daqui a 10 dias, 15 dias. Está guardadinho para o seu remédio. Mas quando você olha agora e as pessoas não têm o que comer, as pessoas estão com fome, e você não tem como conseguir emprestado, não tem como conseguir dinheiro, você vai usar esse dinheiro para comprar comida, para sua família se alimentar agora? Ou você vai deixar o seu dinheirinho guardado do remédio para usar daqui a 15 dias para comprar? E as pessoas vão comer o que agora? Hã? A matemática é essa. Impostos, o IOF, Imposto de Operações Financeiras, o governo já aprovou. Essa medida foi aprovada, já está recolhendo o dinheiro. Vai recolher 2 bilhões e 140 milhões, dá 2,14 bilhões de reais. Esse recolhimento só vai sair em dezembro. O governo precisaria de aprovar agora. Precatórios, 89 bilhões, uma parte para pensões, outra parte para aposentadorias, o que sobrar para o aumento do novo Bolsa Família. É insuficiente, não dá. O governo precisa aprovar a reforma do imposto de renda, não conseguiu ainda. O governo vai precisar de uma verba extra fora do teto de gasto, aí entra o plano B, 30 bilhões de reais. O governo não conseguiu aprovar porque os parlamentares entendem. Uma parte é contra, outra parte é a favor, por isso que ainda não chegaram num denominador comum. Porque uns acham que se fizer isso, o Brasil pode piorar na área fiscal. Já outros acham que a gente tem que aprovar. Porque acima da área fiscal existe um povo que precisa de comida, precisa se alimentar, que tem filhos. Essa decisão, de novo, volta para o colo do presidente Bolsonaro. É uma decisão exclusivamente do presidente Bolsonaro. Vocês lembram, em 1993, quando o Brasil estava com uma inflação galopante nas alturas, e você comprava um produto hoje por 10 cruzeiros, e de noite já valia 30 cruzeiros, e assim ia a inflação galopante a mais de 800% ao ano, e entrou um homem chamado FHC, Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda, que depois da sua ideia se tornou presidente 2 vezes. Ele tomou uma decisão: ou o Brasil resolve esse problema ou nunca vai ser um país organizado. E muita gente naquela época era contra, mas outra parte apoiou. E os parlamentares foram: bora FHC, estou com você, apresenta o projeto. E apresentou. O Brasil lançou uma moeda chamada real. Uma moeda forte, robusta, mais forte do que o dólar, inclusive. Quando lançou, em 1994, através de uma transformação URV, tirou o cruzeiro, passou pelo processo de URV para se tornar real. O Brasil começou a ser bem visto pelo mundo como um país que conseguiu controlar a inflação, que conseguiu fazer uma moeda forte. E aqui na América Latina, todo mundo queria receber só em real, não queria nem dólar. O real era melhor, era mais cotado, era mais bem-vindo. Foi uma decisão de FHC, junto com sua equipe, que mudou ali a situação, o futuro do Brasil. Realmente o Brasil melhorou muito. De 1994 melhorou muito. Lamentavelmente hoje, com essas políticas, com os juros de bancos, com os investidores querendo usar o Brasil como um país simples e terceiro mundo, começaram a mexer na economia. O Brasil virou de novo essa situação, com o petróleo nas alturas, com 2 dígitos na inflação, já passamos os 10 pontos de inflação, coisa que não acontecia faz tempo. Política mal elaborada. Mas Fernando Henrique tomou uma decisão e melhorou muito a situação. Eu lembro que um real, muita gente com R$1 hoje não serve para nada, mas na época R$1 você comprava um frango inteiro. Eu cansei de ver histórias, as pessoas iam com um pratinho e traziam um frango inteiro. Vocês lembram disso? Às vezes um frango muito grande dava R$2. Hoje, você com R$1 você não compra, se brincar, nem um ovo. É uma decisão, essa decisão cabe à liderança. Presidente Bolsonaro, essa decisão cabe ao senhor. Ouça a razão, ouça o coração e principalmente veja a situação das pessoas mais humildes. É para ser R$400? A inflação subiu. O gás de cozinha subiu. Os combustíveis subiram. Tudo subiu. O plano real, naquela época, melhorou o Brasil. Hoje, com os R$400 aprovado, vai melhorar a situação dessas pessoas simples, essas pessoas humildes. Lamentavelmente, o governo vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão cabe ao senhor, presidente Jair Messias Bolsonaro. A reeleição está em jogo. Se for para aprovar 400, que aprove para todo mundo. Não deixe ninguém de fora. Se for para aprovar os 400, aprove para todo mundo.
Uma ala quer R$300 só para o pessoal do Bolsa Família, 14,7 milhões, a gente abre mais 2,5 milhões de vaga. Aí entra em cena o ministro da Cidadania, João Roma Neto. A gente tem que ter uma solução para as outras pessoas. São mais de 25 milhões de pessoas. Vão viver de quê nesse momento difícil? Não adianta dar o pão depois que passar a crise, depois que as pessoas morrerem. Tem que ajudar agora, dar o pão, dar uma ajuda. É pouco, R$400, mas sem ele é pior ainda. Alex, quando é que vai sair essa decisão? É aguardar. É aguardar. Você que teme a Deus, você que tem crença, nosso Pai querido, maravilhoso, é um momento de definição. Apresente os seus problemas a Deus. Eu sempre digo, ore, e esse é um problema para ser apresentado a Deus. Se toda nação que se chama pelo meu povo orar, se humilhar, vocês lembram dessa passagem, né? Pois é, esse é o momento. Apresente o seu país, apresente a nação brasileira, apresente esses que vão tomar a decisão, principalmente o presidente Bolsonaro e sua equipe, para dar sabedoria, que Deus dê sabedoria, discernimento, para que ele possa tomar a melhor decisão. Está em jogo mais de 25 milhões de pessoas que poderão ficar sem nada a partir de novembro. Apresente a Deus, em nome de Jesus Cristo, que seja dada a melhor notícia, que seja dada a melhor decisão, a melhor definição para todo esse processo. Tudo acontece com a permissão de Deus. Se for a vontade de Deus, pode ser quem for na política. Tudo depende, tudo é permitido, tudo tem a permissão de Deus. Mas apresente os seus problemas, as suas dificuldades a Ele agora. E essa é uma grande dificuldade, esse é um grande problema. Mas eu creio que maior do que esses problemas, do que essas dificuldades, é um Deus vivo, é o nosso Paizinho querido, que Ele mexe a situação. Ele mexe sim, Ele muda a situação. Se for para isso acontecer, vai acontecer. Se for com permissão de Deus, vai acontecer. Mas apresente a Ele, tá? Vamos aguardar essa definição sair. Deus queira, mas Deus queira mesmo que seja a melhor decisão. É a melhor decisão. Vamos torcer que dê tudo certo. Bom, Alex, vai acontecer essa reunião hoje ainda? Ninguém sabe. Os debates, as conversas estão acontecendo. O pessoal que representa o mercado financeiro é totalmente contra esse aumento de R$400. Os assessores do ministro Paulo Guedes, junto com ele, com a equipe econômica, é contra. Eles defendem a economia. Mas quem é que defende o povo? O João Roma Neto, da Cidadania, responsável pelo Bolsa Família, pelo auxílio emergencial, pelo Auxílio Brasil, ele já vem tocando na tecla. A gente vai ajudar o pessoal do Bolsa Família, mas tem que ter uma solução para os 25 milhões que não tem Bolsa Família. E ele falou, tem que ter uma solução. Eu já digo, a solução é prorrogação. Não deixe ninguém de fora. Isso pode refletir nas eleições do próprio presidente agora, no próximo ano. Estamos no ano pré-eleitoral. Bora aguardar agora, tá? Essa notícia que está rolando. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva, não esquece, dá um joinha, dá um like, dá a tua opinião sobre tudo isso. O que é que deve acontecer? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.